Fala galera, tudo bem? Então, eu faço parte da Multiconsultoria, que é uma empresa de gestão de negócio lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Seropédica. E a Multiconsultoria é uma empresa júnior de gestão de negócios. Então, tudo que é parte relacionada à gestão de empresas, tanto na parte financeira, quanto na área de marketing, gestão de pessoas, organização de processos, nós trabalhamos com projetos nessas áreas. Atualmente sou diretor de marketing da Multiconsultoria e assessor de negócios da Brasil Júnior. Dentro da Multiconsultoria, eu fui gerente comercial por um ano, então durante todo o ano de 2015 eu atuei como gerente comercial e muito que eu aprendi foi sobre prospecção, né? Porque basicamente a Multiconsultoria passa por um problema que acho que a maioria de vocês, das EJs do Brasil aí tem. A gente precisa sempre arrumar clientes. Então, existem diversas formas de arrumar isso. Então, prospecções foi algo que entrou muito na minha cabeça e é algo muito, cultura muito forte da multiconsultoria e de trabalhar nisso. E queria dizer também que vai ser um prazer participar do Benege, que espero que a gente possa aprender muito, muito, e que eu possa ensinar um pouco para vocês do que a gente sabe e a gente possa trocar bastante informação. Então, explicando assim como funciona a área de marketing da multiconsultoria. A área de marketing da multiconsultoria, ela trabalha em duas frentes de atuação. A parte estratégica, que é a parte de inteligência de mercado. Então, dentro dessa parte, a gente tem um gerente de inteligência de mercado, que ele atua estudando o mercado que nós vamos prospectar, como nós vamos trabalhar de diversas maneiras. Então, todo o feedback assim, relativo ao mercado vem por essa área. Junto com ele, eu tenho um analista de mídias. Então, a gente está começando a trabalhar agora com marketing digital mais forte voltado para clientes. Então, a gente já há algum tempo já está presente nas redes sociais, em site. Agora a gente começa a trabalhar com mais estratégias de inbound marketing, que vou abordar no decorrer do vídeo. E a outra frente de atuação, como em todo EJ, é a área comercial. Então, basicamente assim, a parte estratégica, que estuda interesse de mercado, análise de mídias, eles montam estratégias e estudam o mercado para o gerente comercial atuar. Então, nossa prospecção está sempre baseada numa análise do mercado. E durante o treinamento, durante essa apresentação, eu vou comentar bastante a importância disso e por que a gente faz isso. Então, a ideia aqui é passar um pouco para vocês qual o embasamento que a gente busca para aplicar o nosso processo. Então, durante o treinamento eu vou explicar como que é o processo de prospecção da multiconsultoria e como que a gente se baseia para ele. Então, começando aqui a falar do tema aqui, prospecção, que é bastante polêmico aí. A gente vê esses profissionais de vendas da área comercial, inclusive, bastante. Então, a primeira coisa que a gente pensa assim é muito assim, o que é prospecção? Então, o que muita gente não sabe é o seguinte: a expressão prospectar tem sua origem na época na qual se fazia uma pesquisa numa mina ou jazida de minérios para determinar seu valor. Para o profissional de vendas, é o processo organizado e estruturado de busca por clientes para comprar os produtos e serviços que sua empresa vende. Existem vários métodos para realizá-lo. No entanto, as novas formas de tecnologia criam novas formas de prospectar através de algumas ferramentas online. Então, é basicamente assim, de uma maneira bem simplista, prospecção é todo o esforço que você faz para que sua empresa chegue até o cliente. Então, tudo que você faz assim, que tudo que eu faço dentro da minha J, que a gente pode trazer clientes, o nome disso é prospectar. Então, então, muito assim, desde a parte de quando você trabalha no posicionamento, quando você vai no corpo a corpo, vai atrás do cliente, tudo isso são formas de prospecção, entendeu? Então, beleza. A prospecção agora tem muito. Uma forma de sintetizá-la assim muito é através dentro de duas perspectivas, que é o inbound e outbound marketing, é um tema bem polêmico aí que vem saindo em vários blogs, na mídia assim, do marketing, então é algo que não dá para passar despercebido.
Então, a grosso modo, assim, como é que eu posso explicar de uma maneira assim? O inbound marketing é essa perspectiva de você se preparar para receber o cliente, é o que muitos chamam de marketing de permissão. Então, essa estratégia de meio digital para fazer com que o cliente, é basicamente assim, no inbound marketing você faz com que o cliente encontre você. E o outbound marketing é quando você vai até o cliente, você tem uma maneira mais ativa de prospectar. Então você vai até o cliente. Então é um grande impasse aí que eu simbolizo muito aí por nesse contexto atual. Quem é que ganha nessa brincadeira? Batman, Superman, Capitão América, o Homem de Ferro. Então, gente, dentro do que a gente atua, dentro da nossa realidade como EJ, eu trabalho dentro da seguinte perspectiva. Eu acho que uma empresa ela tem que ter um inbound tão forte, onde o outbound seja desnecessário, entendeu? Porque o inbound ele é a grande tendência do mercado aí, mas dentro da realidade da EJ, o outbound também tem que atuar como se não existisse inbound, entendeu? É basicamente assim. Dentro da multi a gente tem a área comercial, a área de gerentes comerciais e a parte do interesse de mercado. Então a ideia é o quê? Que o interesse de mercado, o analista de mídias, ele atua nas mídias sociais, se posiciona nas mídias sociais para tornar a prospecção ativa dos comerciais o mais desnecessária possível. Assim como o gerente comercial ele tem que ter postura querer prospectar, de querer ir até atrás do cliente, como se o inbound não fosse necessário. Agora, utilizando até essas imagens que eu usei como exemplo, que a gente tem dois impasses aí no cinema, né? O Batman vs Superman e o Capitão América vs Iron Man. Então é muito assim, galera. Eu, dentro desse equilíbrio, a ideia é o seguinte. Agora eu vou denunciar até um pouquinho assim da minha torcida pro cinema, que é basicamente assim. É interessante que os dois. É super positivo o projeto quando os dois atuam em conjunto. Mas é claro, com a tendência do mercado, a mudança de postura do consumidor e da forma de consumo que está sendo atuado, a tendência é que o inbound seja o marketing do futuro, entendeu? Ele já está bem grande assim, então se você for procurar na internet, você vai ouvir muito falando muito mal do outbound. Então, a tendência é que o inbound ganhe. Então, denunciando aqui minha torcida, nessa imagem, o Batman é o embalde marketing e nessa aqui o Capitão América é o embalde marketing, que os dois trabalham muito bem juntos, mas esses dois caras são os que são os tops e que são os que provavelmente terão futuro. Então, gente, agora voltando até a falar sério, uma maneira simples de entender é o seguinte: dentro do embalde marketing, posso entender que existe uma prospecção passiva. Então, é o esforço que eu faço para o cliente chegar até mim. E tá adotando um embalde marketing, eu posso tratar como prospecção ativa, que é basicamente o esforço que eu faço para chegar até o cliente, para realizar a venda. Então, a ideia é tipo assim, dos dois é realizar a venda no final, beleza? Então, quais são assim os sintomas dessa falta de prospecção? Cara, posso adotar vários aqui, mas vou pegar alguns assim. Cara, a gente tem poucos clientes chegam, entendeu? Então a ideia é que a gente prospecta menos, então a gente tem contato com menos pessoas dentro da nossa praça, então poucos clientes devem chegar. Nossa carteira de clientes vai ficar estagnada ou diminuindo, ou seja, o nosso registro de clientes lá que a gente tem, as possibilidades de prospectar estão. Ou a gente já prospectou muito em cima desses caras que a gente já tem a lista, ou isso está diminuindo cada vez mais, está crescendo muito pouco. Então, muitos clientes potenciais desconhecem a empresa. Então, quando você não prospecta, você não tem muito contato com o seu cliente. Às vezes você conta com posicionamento, conta que a EJ lá existe, vai lá, põe na página, põe no site, mas não torna isso dinâmico, não torna isso de uma maneira estratégica. E nem usa muito o outbound marketing, que é você ir até o cliente. Então, cara, não tem nem como nenhum cliente conhecer a sua EJ. Poucas vendas surpresas ou inesperadas. É basicamente assim, a gente fica o tempo todo naquela esforço, vamos atrás do cliente, vamos trazer projeto, vamos atrás do cliente. E, pô, acho que uma das maiores felicidades é você estar lá na EJ, estar lá conversando, trocando ideia com a galera, ou executando lá um projeto, e você recebe uma ligação. Um cliente pedindo um projeto. Nossa,
Cara, acho que é uma das uma das melhores sensações que a gente tem lá, pelo menos lá na Multi, que desde esse tempo que eu tô lá, vou fazer 2 anos e meio na Multi Consultoria no final do ano, acho que nesse tempo, acho que não tem momento mais feliz. Isso tanto por telefone quanto por e-mail. Hum. A gente começa também a perder a participação do mercado. Então, você aí que tem uma praça junto com uma outra EJ da mesma, do mesmo segmento, você vai perceber que, cara, você vai começar a atingir menos clientes, então o seu market share vai diminuir cada vez mais, quando você não prospecta. E as próprias vendas de projetos estagnadas ou diminuindo. Então, basicamente, se a gente trabalha com uma empresa júnior, mas como toda empresa júnior é uma empresa, se a gente não vende, a empresa não fatura, logo ela não existe. E, cara, dentro da nossa realidade, principalmente, mais do que o faturamento, mais do que a sustentabilidade da empresa, o grande problema da empresa não fechar projeto é o seguinte, cara, você vai estar deixando de proporcionar desenvolvimento dos seus membros. É basicamente assim, se a gente não faz projeto, o que a gente faz? A gente está brincando de escritório. Então, cara, sem brincadeira, acho que o grande enfoque em fechar projetos tem que estar sempre, então a gente não pode ficar parado esperando que o projeto se feche sozinho. Beleza? Então tá, Cauê, beleza, eu entendi o que você falou. Entendi que tem duas formas de você prospectar e tal, entendi qual é o problema que você está me trazendo. E esses são só alguns deles, tem vários. Mas vamos lá, dentro da empresa, qual o carro que é o responsável por prospectar? Ah, claro, né? É o comercial. Velho, não. Não é só. Não é o, esse X não significa que não é o comercial. Mas isso não adianta você colocar tudo isso em cima de um cargo só. É basicamente o seguinte: dentro da EJ, todos querem fazer projeto para atingir o desenvolvimento. Então, cara, todo membro é agente de prospecção. Eu costumo dizer lá na Multi o seguinte: cara, toda vez que a gente sai pela faculdade, tanto com a blusa ou não, cara, você deixa de ser, eu deixei de ser o Cauê, simplesmente, e começava a andar pela faculdade como multimembro. É até um case assim, um exemplo que eu posso dar. Tinha uma menina que eu apresentei a multiconsultoria para ela uma vez, assim que eu entrei. Então a partir daí eu comecei a encontrar com ela na faculdade. Então era engraçado, toda vez que eu perguntava assim, e aí, tudo bem? Ela falava tudo, e como é que tá a multi? Cara, eu sentia que ela parada assim, cara, quem sou? Eu não sou nada. Ela chega, eu pergunto pra ela como é que ela tá bem, como é que tá a vida dela. Ela me pergunta como é que tá a multi. Cara, eu não sou só multi mesmo, mas cara, quando eu percebo assim, o quanto que eu era representante da marca para aquela garota, para quantas outras pessoas eu também não era, entendeu? Então, independente do meu cargo, na época que eu a conheci, não era nem gerente comercial, era consultor de projetos ainda. E ela já me via como representante da marca. Então, cara, é muito importante vocês, principalmente como diretores, DE, e você também como membro que está escutando isso, saber o seguinte: não importa o seu cargo, não importa o que você faz na empresa, não importa quanto tempo você tem de empresa, você é um agente de prospecção. Você quer se desenvolver como todo mundo ali dentro. Então, se você não prospecta, você não está proporcionando desenvolvimento para os demais da sua equipe. Tranquilo? Então, gente, põe isso na cabeça. Todos os membros são agentes de prospecção. Tranquilo? Então vamos para a próxima, então. Então esse aqui é muito assim, como deve ser feita a prospecção? É muito em cima do que a gente faz. Então, a metodologia de prospecção da multiconsultoria ocorre da seguinte maneira: a gente primeiro fez uma análise do negócio, depois a gente faz uma análise do mercado, a gente segmenta esse mercado e define objetivos e metas. Então tá, Cauê, vamos lá. Vamos destrinchar um pouquinho isso aí. Então a primeira parte é a análise do negócio. Então deve-se aprender e saber tudo a respeito da empresa e do produto, no nosso caso, serviço. Nesta parte, você deve analisar quais os produtos que vende, se são direcionados a um público específico, qual a sua sazonalidade, benefícios que podem trazer aos seus clientes, etc. A partir desses dados, o profissional organiza e foca no perfil dos principais clientes, já pensando em estratégias e argumentos de venda, alinhando-os com a proposta de valor. Cara, nessa parte aqui, é muito assim, se sua empresa não tem um plano de negócio dela, ou sei lá, pelo menos um canvas, é muito saber assim, qual a principal proposta de valor dos seus projetos. Se você é da área química, farmacêutica, da engenharia, é basicamente assim,
os projetos que você fazem, qual a grande proposta de valor que eles oferecem para o cliente de vocês. Aqui também você tem que ter um olhar muito interno da empresa. Então, dando um exemplo assim, nós da Multiconsultoria nos localizamos na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Então, nosso, é, a gente é interessante ter isso como nossa identidade, a gente saber a nossa história. Então, nossa história como organização, porque é muito assim, na hora que você for apresentar para o cliente, você tem que conhecer isso. Então ele vai saber quem é que está falando com ele. Então nessa parte a gente analisa nossa história, a gente analisa como é que a gente funciona, a gente quer saber como que a empresa é de fato. É basicamente assim, quem eu sou. E cara, o que pode te ajudar muito isso é um Canvas, um plano de negócio ou qualquer uma outra empresa assim que você capte bastante assim a proposta de valor da sua empresa. Beleza? E algo importante também é, nessa parte aqui, você ter uma análise da situação financeira da sua empresa. De quanto que isso precisa, que isso vai ser muito importante nas etapas seguintes. Do quanto você precisa, quais são os problemas que você está passando, quais são as perspectivas para esse ano. Por exemplo, se você é uma EJ que fez planejamento estratégico, tanto por ano, por triênio, ou sei lá como você faz, é importante também você dar uma olhada no planejamento estratégico, você sabe se ambientalizar. Então, a partir disso, você vai ter um contato com o cliente. Beleza, como é que a gente tem contato com o cliente? Aonde? No mercado. Então, nada melhor que o próximo passo é analisar o mercado. Então, depois de conhecer o tipo do seu negócio, é ideal saber como o mercado está e como esse grupo de clientes vê o seu produto. Procure informar sobre o seu nicho de atuação, especialmente sobre o perfil do público-alvo da sua empresa. Assim, você conseguirá agir de forma correta na hora que for abordar os clientes. Então, basicamente, assim, aqui você vai entender aonde você, no mercado que você está inserido. Então, você vai pesquisar sobre os possíveis clientes, prospectar como é que esse mercado atua, como é que ocorre as vendas nesse mercado, dentro desse segmento. Porque é muito assim, a multiconsultoria como uma empresa de gestão de negócios, o nosso cliente pode ser desde o cara do trailer da pipoca, como uma pequena indústria. Então, pô, nosso leque de atuação é muito grande. Então é fundamental a gente saber como é que está o nosso mercado de uma maneira geral. Isso a gente costuma fazer de uma forma mais macro, dentro do nosso plano de marketing, e para definir um segmento, para ter um foco, a gente faz um estudo de segmento. Tá, e dentro desse estudo de segmento é a forma que a gente analisa o mercado. Como é que ocorre isso? Vamos lá, com base nos dados obtidos nessa análise, é interessante você saber assim. A gente tem que descobrir quais são as preferências de compra desse perfil do cliente, a opinião deste grupo, quais são suas necessidades e qual o tamanho desse mercado. E principalmente aonde estão seus clientes. Então, é muito assim. Como é que a gente faz assim dentro do segmento? A gente estuda como é que está o mercado atualmente, ver quais são os segmentos que estão mais crescendo, quais são os segmentos que são mais recorrentes em nossa praça, e a partir dessa lista, a gente começa a estudar a fundo eles. Então essas informações que estão aí na tela, é muito que a gente puxa deles assim, e muito interessante a gente pegar o seguinte: quais são as oportunidades que estão surgindo para esse segmento, e principalmente quais são as fraquezas que eles estão passando. Porque em cima das fraquezas que eles estão passando, eu vou saber aonde que eu vou encaixar o meu projeto, o meu serviço para esse cara. Entendeu? Então, cara, isso ajuda muito assim, no embasamento para a hora da venda. E principalmente, cara, mais que informação qualitativa, é informação quantitativa. Que é basicamente que isso induz muito o seguinte: se esse cara pesquisa, quando você tem um contato com o cliente, você percebe que o cara pesquisou quando tem um número. E mais do que ter um simples número, ele comprovar esse número sabendo de que fonte que é. Porque significa que o cara não deu uma lida. Ele estudou, ele sabe o que ele está falando. Então, quantidade de dados quantitativos que conseguir nessa análise do mercado vai te auxiliar pra caramba, gente. Quase que eu falo um palavrão aqui, mas segurei. Então, depois disso, você vai segmentar esse mercado. Então, conforme o público-alvo escolhido, a ideia é segmentá-lo. Pode ser
pode ser interessante trabalhar com prospecção de clientes, como, por exemplo, ter um público feminino a partir de 18 anos, mas separar por nichos, como de 18 a 25, de 26 a 40, descobrir qual a melhor faixa etária e qual a melhor forma de conseguir atingir esse cliente. Então, basicamente assim, dentro dessa análise do mercado, aí a forma que você vai segmentar vai variar muito do seu ramo de atuação. Então, se dentro do seu histórico de empreendedores, no nosso caso são como empreendedores, é recorrente que a maioria são homens de 30 anos casados. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai segmentar e vai começar a medir nossos esforços nessa estratégia para atingir homens de 30 anos casados. E como que eles procuram essas informações? Onde eles estão? Então a ideia é a gente conseguir, a partir da segmentação do mercado, eu escolher e ser o mais específico possível. Dentro dessa parte, é muito interessante você escolher criar personas. Então tem um site que é criando personas, se eu não me engano. E também tem uma ferramenta que você pode usar que é o mapa de empatia, que é basicamente você se colocar no lugar do cliente para colher os feedbacks e ver onde seu produto pode entrar. Tá, e como é que a gente faz isso? Como eu disse anteriormente, a Multiconsultoria faz um plano de marketing. Então ele dá essa uma análise macro do mercado, no nosso ramo de atuação, e a gente também estuda nossos clientes. Então a gente define o público-alvo, segmenta eles. Por exemplo, atualmente, nossos clientes estão segmentados em empreendedores que já estão no mercado há algum tempo, pessoas que querem empreender, então estão para iniciar uma empresa, sendo ele, sabendo a ideia, o que ele quer empreender ou não, e jovens universitários que querem empreender já na faculdade. Então a gente trabalha dentro dessas três pessoas aí, a gente trabalha e a gente atua querendo se posicionar em cima deles. Tá, e o interessante também é dentro dessa sua atuação, dentro desse seu processo de prospecção, você definir objetivos e metas. Então, bem como a figura diz aqui, é interessante saber aqui, ó, que o ponto final é o seu objetivo e o caminho até ele traçado são as metas, beleza? Algo que pode te ajudar muito assim na definição de metas é que uma meta tem que ser smart. Então ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então ela tem que ser específica, você tem que saber mensurar essa meta, se você está atingindo ela ou não, entendeu? Além de ser atingível, para que não desmotive a equipe. Relevante já também não pode ser qualquer coisa, entendeu? Tem que ter um certo grau de importância, então não pode ser uma meta muito fácil. E temporal, tem que ter um limite de tempo imposto sobre ela. Então, passando muito isso aqui, procurar novos clientes pode ser um desafio tanto, mas ficará mais fácil e motivador se o vendedor traçar metas. Você pode estabelecer um número X de contatos a serem realizados diariamente e, inclusive, estipular objetivos para novos contratos e seus respectivos valores. Então, é muito assim, nessa parte, é interessante você linkar o planejamento financeiro da sua EJ com os esforços de prospecção. Então, algo que a gente fez nesse ano aqui, é basicamente assim: quanto que a Multicom precisa faturar para atingir seus objetivos estratégicos? Então, convertido dentro da nossa média de projetos, quantos projetos a gente tem que fechar para atingir esse faturamento? Então, o que eu comecei a fazer com a minha equipe foi estipular metas por mês. Então, cara, isso ajuda bastante, assim, para motivar o cara e para você ir fazendo o acompanhamento dessa estratégia. Beleza? Então, simplificando aqui, uma forma de tratar a prospecção como processo é o seguinte: você deve conhecer a fundo o segmento, então o que você é e qual é o seu ramo de atuação, principalmente o seu território. Então, dentro disso, você vai pesquisar novas empresas dentro desse seu segmento, dentro da sua praça. Você vai ligar, aqui eu botei ligar ali, é porque não coube aqui na seta, mas você vai ligar, você vai fazer contato de alguma maneira, por e-mail, redes sociais, pessoalmente. Você vai conseguir chegar nesses caras. Em cima disso, você vai marcar uma reunião
Então é muito de apresentação EJ ou diagnóstico, diversas maneiras, e fazer reunião. E a ideia é acabar com isso, com o projeto, aumentando o faturamento aí para vocês e desenvolvendo a galera aí da sua EJ. Beleza? Então, galera, algo muito importante é o seguinte: a gente sabe que prospecção, de você gera esforço, você gera gasto para chegar até o cara, gasto por telefone, gasto com internet, você gera gasto de determinadas maneiras, gasto de energia, paciência, então, e principalmente tempo, né? Então é interessante muito o seguinte, ter uma constante análise de dados. Você deve estar constantemente fazendo análise dos dados obtidos na prospecção de clientes. Quanto mais pessoas você contactar, mais prospects você terá. Por isso, é importante reanalisar os dados de forma frequente, lembrando sempre de buscar novos contatos e formas distintas de realizar a prospecção. Então, basicamente assim, seus esforços de prospecção está tudo baseado em análise, você conseguiu operacionalizar sua estratégia e tal, mas, cara, prospecção é basicamente um jogo de números. Não adianta você pegar todos os esforços e sair por aí desenfreadamente e não mensurar. É basicamente assim, como uma forma que o Falcone compõe assim, que você tem que estar sempre. Para você conseguir gerenciar algo, você tem que mensurar. Então, para você conseguir gerenciar a prospecção da sua EJ, você precisa mensurar isso. Você precisa trazer indicadores. Então, você consegue saber. E através disso, você consegue ter um feedback assim: ah, cara, a forma que eu estou prospectando está certa? Será que a forma de. Será que a forma que eu estou negociando está errada? Então, muito que a gente tem assim, dentro das nossas prospecções, a gente analisa quantos clientes a gente entrou em contato, quando a gente conseguiu reunião, quando a gente conseguiu fechar. E é bem interessante assim, você também ter o feedback desses clientes. Então, tanto que por isso na Multi a gente tem o seguinte, a gente tem o costume de, quando o projeto comercial, dentro de projetos, começa a negociar com o cliente e tal, e apresenta uma proposta, a gente tem uma pesquisa de pós-venda quando o cliente fecha, tem uma pesquisa de pós-não-venda quando o cliente não fecha. Basicamente assim, a gente, com essa pesquisa, a gente tem um feedback de como foi a negociação. Então, durante o projeto, a gente está implementando a pesquisa de acompanhamento. Então, é basicamente para a gente ir acompanhando a satisfação do cliente durante o projeto, tornar o projeto mais efetivo. Quando acaba o projeto, a gente tem a pesquisa de satisfação, que é para saber a satisfação geral do cliente e tal. E 6 meses depois a gente tem pesquisa de efetividade. Então, basicamente assim, além dos dados com a prospecção, a gente tem uma análise dos dados de como a gente atendeu o cliente. É muito do histórico para guiar a gente para as próximas prospecções. Entendeu? Beleza então, galera. Então, aqui eu vou colocar algumas dicas. É interessante você oferecer o seu produto, ou no nosso caso, serviço, a quem realmente precisa. É basicamente assim, cara, assim como todo vendedor, a gente tem que deixar de ter aquela imagem antiga de que o vendedor, pô, a gente olha pro vendedor, cara, o cara quer me forçar a comprar uma parada que eu não preciso. Velho, não, não é isso, não é isso. Você é muito como EJ, a ideia é o quê? Você gera valor pro seu cliente. E isso faz você desenvolver a sua equipe. Então a ideia é você oferecer o seu projeto para o cara que realmente precisa. Você esperar que o seu projeto, o seu aprendizado ali, vai impactar na vida dessa pessoa. Beleza? Cara, para isso, é interessante também você conhecer o seu cliente. Então, onde você fazer o contato, seja por ligação, por e-mail, pessoalmente, é interessante você pesquisar sobre o cliente especificamente, entendeu? Então, que aí você vai conseguir linkar as informações que você tem do mercado com as informações que você tem do cliente, e você conseguir fazer um atendimento muito mais personalizado. E uma prospecção voltada para ele. Então o cara vai chegar assim, cara, esse cara aqui não tá vindo de uma maneira away, entendeu? Ele sabe quem eu sou e acho que ele tá querendo resolver um problema e me ajudar de alguma maneira. Então você já consegue prender a atenção do cara a partir daí. É interessante você também, durante a conversa, durante a prospecção, você tocar na ferida. Porque pensa bem, você já pesquisou o mercado. Você sabe qual é o problema que esse cara está tendo. Sabe como é que tá você sabe quais são as dificuldades que o mercado está oferecendo e que provavelmente está passando em cima dele. Se você pesquisou, conseguiu, pô, conversou, pesquisou sobre esse cara, seja por telefone, com pessoas que já foram clientes deles, ou pesquisando na internet sobre esse empreendimento, então você sabe quais são os problemas que ele está passando. Então, cara, durante a negociação,
Toca bastante nessa ferida. Fala bastante se ele tá tendo problema financeiro. Ah, como é que você tá controlando seu fluxo de caixa? Tá, entendeu? Toca bastante nessa ferida que isso vai chamar mais atenção pro cliente dentro da negociação e vai fazer com que ele enxergue mais valor para sua empresa. E é bem interessante o quê? Você mostrar porque você é bom. Então, cara, a partir do momento que você fez lá atrás, mandar o seu negócio, você sabe quais são os seus pontos fortes. Então, durante a apresentação da sua empresa, durante o processo de prospecção, você mostra bastante isso. Quais são seus diferenciais? Por que que a sua EJ é a melhor empresa para resolver o problema daquele cliente? É muito isso. E, cara, isso vai ajudar muito a definir uma âncora. Então, é muito interessante você pegar um assunto que prenda o interesse desse cliente, prenda a atenção dele. Como isso. Entendeu? E muito assim, do esforço de prospecção, tanto por telefone, não adianta você chegar, no nosso caso assim, que a gente chega muito para restaurante, ou sei lá, para algum outro ramo de empresa, digamos que é uma empresa de contabilidade. Adianta eu chegar para falar, ah, sim, sou da Multiconsultoria, uma empresa de gestão de negócios, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, queria marcar uma reunião para entender melhor como é que são as suas demandas. E, cara, se eu ficar falando isso, vendendo a empresa um tempão para recepcionista, o que vai acontecer? Ah, ela vai falar assim, ah, passa o recado. No máximo que vai acontecer, ela vai passar meu contato e falar, ah, mas o negócio de empresa júnior aí, porque se a pessoa não conheceu o MEG. Aí que queria marcar uma reunião contigo. Cara, é interessante você, durante a prospecção, tanto pessoalmente, você falar assim, ah, cara, quem é responsável pela gestão daqui? Quem toma decisões para que eu possa apresentar uma oportunidade de melhoria. Mas é claro, gente, cuidado também para não ser arrogante, petulante. Entendeu? Beleza, então. Uma preparação adequada de apresentação. Então, é muito assim. Se você tem uma apresentação, você tem uma forma de apresentação empresa, você saber muito de você treinar e treinar como você vai apresentar a sua empresa que vai despertar a atenção daquele cliente. Você vai conseguir apresentar de uma maneira tão concisa que ele entenda, sei lá, de primeira. Dificilmente isso acontece, mas precisa treinar para isso, né? E o que ajuda muito você preparar uma apresentação é criar um pitch, que é basicamente aquela apresentação de elevador, bem rápida, assim, que você tem que apresentar em 30 segundos. Então é interessante você ter uma apresentação tanto por e-mail, você ter um cartão de visita para passar para o cara, apresentar um portfólio, um panfleto. Então, dentro dessa apresentação, você conseguir vender a empresa o mais rápido possível, cara, seria sensacional. E é claro, como a gente trabalha, aqui na Multiconsultoria, a gente trabalha muito com processo personalizado. A ideia é que a gente tem um serviço, então a gente tem estrutura de serviço, e a gente adequa o serviço a atender da melhor maneira a necessidade do cliente. E é basicamente assim, tratando uma relação de Pareto, então com o menor esforço possível atingir o máximo de resultado, que isso ajuda muito para diminuir o preço do nosso projeto e o tempo também. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Cara, com uma escuta empática. Então, escuta empática, escuta ativa, você pode entender isso de diversas maneiras. Então, quando você estiver conversando com o cliente, não adianta você ficar só apresentando. Cara, escuta bastante ele. Principalmente pelo seguinte: se você está conversando com um possível cliente, com seu prospect, e ele está falando muito, então ele viu que você é importante para ele está te expondo, ele está confiando em você, nos problemas dele. Então, escuta isso com bastante atenção, que provavelmente dali você está tirando informações para um futuro projeto. E é muito importante também, dentro desse processo, você aprender a qualificar o cliente. Então, você explicar o que você faz, quando tiver alguma dúvida, você passar isso para ele. Então, essa onda de qualificação do cliente é muito quem trabalhar com um inbound marketing muito forte, com marketing de conteúdo. Então, quando você disponibiliza informações para o cliente sobre o que você faz, ele já vai muito mais embasado. Então, muito certo o que quer. Então, seu esforço de negociação vai diminuir assim espantosamente. E algo assim, um atendimento ao cliente que prende muito a atenção do cliente durante a prospecção é o processo quando você questiona o report, rapport, tem várias pronúncias aí. Gente, desculpa, meu inglês não é muito bom.
Então, é basicamente assim, o report é você conseguir criar empatia com o cliente. Então você pode usar isso de maneiras de você ajustando a voz para ele se sentir à vontade, tanto por gesto, você fazendo técnica do espelho. Então, basicamente, você fazer com que o cliente te veja como um semelhante. Você vai fazer com que ele confie mais em você. Isso já muda o processo de negociação. E, claro, durante o processo de prospecção, você pedir indicações. Então, que às vezes assim, o cliente não pode agora, mas ele tem um amigo que está precisando de um problema, está precisando de um projeto e, cara, já vai ter uma rede, você vai ter referência para esse outro cara. Então, peça sempre indicação quando você consegue cliente, quando você não consegue cliente, o cliente, beleza? E aí, cara, o que é muito importante, assim como eu falei de registrar os dados lá atrás, é você registrar os contatos desses prospects. Tanto os que você entrou em contato, quanto o que você pediu indicação. Porque um dos maiores erros que acontecem assim dentro do processo de prospecção comercial é que a gente entra em contato com o cara, fala que vai ligar, pega o contato dele, perde, e cara, você perdeu uma venda ali, entendeu? A, acho que a maioria dos gerentes comerciais assim já fez isso pelo menos uma vez. Você pode ter perdido um projeto. Tem noção disso? E muito importante durante a venda, durante a prospecção, você oferecer soluções. Então a gente não pega assim, o cara tem um problema, no nosso caso, o cara tem um problema em atender o cliente dele e tal, ele não sabe muito bem como é que os clientes estão avaliando ele. Ah, não, tem uma pesquisa de satisfação. Não, cara. Você vai oferecer para o cliente um projeto que vai fazer com que ele consiga ter um feedback direto dos clientes dele. E com a análise desse feedback, ele vai fazer com que ele possa potencializar o negócio dele, então tornando a experiência do cliente melhor e com isso também mais faturamento. Tem noção que em vez de oferecer uma pesquisa de satisfação, eu ofereci uma solução para o problema dele? Então é muito importante você trabalhar com isso no momento da prospecção. E algo que deve acontecer em todos os momentos da sua vida é aprimorar sempre e não desistir. Entendeu? A gente, como comercial, a gente escuta bastante não nesse processo. Entendeu? A ideia é sempre você pesquisar sobre formas de prospecção, você pesquisar sobre o mercado, você se qualificar como comercial. Então, trabalhar bastante negociação, atendimento ao cliente, algumas técnicas de programação neurolinguística também, que isso vai aprimorar cada vez mais o processo de prospecção. Então, tendo um apanhado geral assim, do que é prospectar, eu posso dizer para vocês o seguinte: prospectar é a primeira etapa da venda. Então, pô, para você que está começando a prospecção ou está começando uma empresa, o processo de prospecção é o pontapé inicial, é o marco zero, assim. É quase que o day one. Então, toda venda só começa com alguma prospecção, seja ela passiva ou ativa. Prospectar é o marketing corpo a corpo. Por que marketing corpo a corpo? Primeiro, porque quando você prospecta, você tem contato diretamente com o cliente. Então, quando você dá de maneira pessoal, você consegue ter um feedback ali do cliente, entendeu? E muito assim, quando a gente vai fazer uma análise do mercado, uma análise do perfil do cliente, segmentação, a gente pega dados e análises alguém que fez e tal, muito teórico. Quando você ali prospecta, você tem contato com aquele cliente, cara, eu costumo dizer para os nossos clientes durante a negociação o seguinte, até explicando assim um pouco como é que é o processo de consultoria. Muitos clientes não dizem assim, parece que haja assim que prospecção é terceirização consultoria é terceirização da culpa. Então, eu quero fazer isso, mas eu vou mandar o consultoria fazer e eles me entregam um projeto pronto. Não. A gente trabalha isso porque dentro da ideia que o maior especialista do negócio é o próprio dono, é o próprio empreendedor. Então, o maior feedback mais conciso e mais real é quando você tem contato diretamente com ele. Você vai analisar, você vai pautar situações de marketing, contato direto com o seu público. Olha só, que top, cara.
Prospectar é se autodesafiar. Então, você pesquisar novas maneiras de prospectar, você se arriscar e levar grandes nãos na cara, assim, que quem trabalha na área comercial não pode ter medo de ouvir não, entendeu? Então é algo muito desafiante, eu acho que a gente como EJ também, isso lhe propõe um desenvolvimento muito grande, como pessoa e como profissional. Prospectar é uma faculdade para empreendedores. É basicamente que você tem muito contato com o mercado, você sente vontade de fazer mais. Então, dentro da ideia de empreendedor que a Brasil costuma dizer, são pessoas comprometidas e capazes de mudar o país. Então, quando você tem muito contato assim com o cliente diretamente e dentro da forma de prospecção, você leva grandes não na cara e você tem, você tem sempre vontade de fazer mais e mais para trazer desenvolvimento para a sua região, trazer projeto para a galera que tá estagnada, entendeu? Então, somos empreendedor pela própria natureza. Prospectar é a linha que separa o sonhador do empreendedor. Então, é muito uma frase que eu vou falar aqui pra frente que essa linha de raciocínio me ensinou muito. Porque a gente tem aquele cara assim, ah não, quero muito projeto, vou aumentar o faturamento e tal, vou ter muito cliente. Tá, mas e aí, como é que você está fazendo para chegar até eles, cara? Qual o esforço você está fazendo para que o cliente te conheça? Então, prospectar é muito isso. Galera, para qualquer dúvida, eu vou deixar meu contato no final do vídeo, entendeu? E tô super à disposição, assim, qualquer dúvida, questionamento. Se você falar assim, ah, Cauê, eu faço prospecção de uma maneira melhor aqui. Pô, tô super aberto a trocar uma ideia. Seria sensacional. Acho que a ideia é essa mesmo, né? Processo de benchmark que os dois lados aprendam, beleza? E sem contar que eu tô muito agradecido por participar desse evento, desse programa que a Big Case está promovendo. E agradecer essa oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento. E que foi uma grande honra, assim, colaborar com o MES como um todo. Nesse slide tem uma frase assim que eu costumo dizer muito, que a distância entre o sonho e a realidade é o esforço que você faz para alcançá-lo. Então, tanto na vida quanto na vida pessoal como profissional, basicamente a gente tem muitos sonhos, mas às vezes a gente percebe assim, a gente cria grandes muros para esses sonhos e esquece que para você conseguir realizar um sonho precisa de esforço. É muito próximo daquilo que o Einstein falava, né? O único lugar entre trabalho tá depois do sucesso tá no dicionário. Então pensa bem, se você tem um sonho, cara, se esforce que ele vira realidade. Beleza? Então eu sou o Cauê Pita, diretor de marketing da Multiconsultoria e assessor de negócios da Brasil Júnior. Tá aí o meu contato, meu e-mail. Para quem quiser tem meu número aí, pode me chamar no WhatsApp, DD 21 daqui do Rio de Janeiro. E espero poder encontrar você que está aqui, tá me ouvindo agora, em alguma outra oportunidade. Então, galera, um grande abraço e tchau, tchau.